Olá, meus irmãos. Um abraço para todo o povo brasileiro, de norte a sul. Mais uma vez aqui, Moraes. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel, mas todos me conhecem por Moraes. Sou do estado do Amazonas, moro numa cidadezinha chamada Lábrea. Estou aqui para dar continuidade ao nosso canal com esse novo vídeo. No vídeo de hoje nós vamos abordar dois temas. Primeiramente, vamos abordar sobre o resgate do jovem que estão no mundo da criminalidade, muitos deles ociosos no cotidiano. Ok? No segundo momento, nós vamos dar uma reflexão sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi isso que o propósito do nosso canal também. Ok? Obrigado para todos. Vi que na apresentação do meu canal já teve alguns inscritos e várias visualizações. Eu peço apenas para que os nossos irmãos, quando der uma visualizada no nosso vídeo, nos vídeos no canal, se inscreva. Isso vai alimentar o canal mais ainda, certo? E vai trazer uma expectativa de outras pessoas possam ver. Compartilhe com seus amigos, seus irmãos. Esse canal foi criado exatamente para isso, para trazer as pessoas para junto de nós, para fazermos uma comunidade pensante, ok? Acredito que nós vivemos um momento de nossa história, de nosso país, que precisamos conversar, se atualizar em determinadas coisas. Como eu falei, o meu canal ele não foi criado para criticar diretamente pessoas, principalmente políticos. Esse não é a razão do nosso canal. O nosso canal foi criado para levar a informação, ok? E então, praticamente, inicialmente foi a contento, para mim foi de grande valia a abertura, a apresentação do canal. Teve várias pessoas que fizeram as inscrições e visualizaram. Deixe seu like também e se inscreva, ok, mesmo? Bom, meus amigos, eu como todo brasileiro estamos preocupados, né, com a ação, o que leva, aonde leva o Brasil, onde estão sendo conduzidas todas as diretrizes das nossas leis e programas, principalmente sociais. Nós vimos agora recentemente que o governo federal ele extinguiu o programa de escolas cívicos militares no programa nacional. Para mim, ao meu ver, isso é uma opinião minha, para mim foi uma grande perca para nós brasileiros. Por quê? Porque todo mundo sabe, todas as pessoas sabem que nas escolas cívico-militares, lá os jovens eles são tratados como cidadãos de fato, os seus obrigações e deveres. Isso traz algo muito grande de fortalecimento da cidadania do menor. Desde o início ele já sabe suas limitações, ele sabe suas obrigações, ele tem o contato com regulamentos, ok? E isso certamente fará ele uma pessoa melhor no futuro, ok? Eu tive amigos que até contestou dizendo, olha, a gente vê em outros países aí não tem essa escola, esse tipo de escola, por que só no Brasil vai ter? Agora eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Nos outros países, a educação é de primeiro mundo, é de primeira qualidade. Aonde não tem, isso aí certamente é porque não há necessidade. No Brasil, eu acredito piamente que existe a necessidade. Nós sabemos que o nosso ensino educacional não é um ensino de primeira linha, certo? E as escolas cívico-militares certamente seriam das melhores opções. Mas isso foi uma tomada de decisão do governo, politicamente, né? Nós temos que aceitar. Graças a Deus que muitos dos nossos governadores de estados aderiram a permanecer com as escolas, com o programa de escolas cívico-militares. Inclusive o nosso estado aqui, né? Então nós só temos a agradecer ao nosso governador por isso. Para mim é de grande valia. Enfim, para mim é uma perca muito grande para o jovem, né? Agora eu te pergunto, na minha cidade, que é uma pequena cidade, Lábrea, no Amazonas,
Nós tivemos algumas experiências com um programa semelhante, que foi os Pilotão Mirim. Pilotões que resgatavam crianças, bairros, etc., crianças que estavam dando problema, às vezes na escola, e ingressava no Pilotão Mirim. Tivemos duas oportunidades, uma com um oficial do Exército que teve em nossa cidade, acredito que há uns 20 a 25 anos atrás, e foi estupendo o programa. Nós tivemos muitas pessoas, muitos jovens que aderiram, jovens que davam problema, e viviam lá em ordenação militar, tinha ordem unida, tinha instrumentação de materiais, trabalhavam com artesanato. Isso aí enriqueceu muitas pessoas, muitos jovens que eu conheço hoje, que são cidadãos, já são casados, pai de família, e eles mesmos falam que aquilo foi de grande valia. Para mim, isso aí foi um ponto essencial. Posteriormente, tivemos outro oficial da Polícia Militar aqui fazendo o Pilotão Mirim, e em primeira linha eu fui um dos estava na ponta da linha como um dos coordenadores, um dos monitores. Eu, na época, eu servi a Polícia Militar, servi por 30 anos, como eu já disse, e nós tivemos um êxito excepcional. Nós atendemos mais de 300 crianças na época, entendeu? Tinha pessoas, mães, pais que vinham até a gente, faziam filas para aderir ao programa, para trazer os filhos que viviam na rua, que viviam soltando papagaio, jogando peão, essas coisas por aí na rua, que não ligavam para a escola, enfim. Eles faziam fila. Lembro que nós passamos, acho que umas 2 semanas, cadastrando pessoas com ficha e tal, direitinho, para iniciar o programa. E muitas pessoas ficou de fora porque nós não tínhamos o apoio logístico necessário, entendeu? Mas acho que umas 300 crianças diretamente nós chegamos a alcançar, entendeu? Tinha criança, mãe de família, que porque queria, até criança de 5 anos, 6 anos, queriam entrar, e teve realmente que nós colocamos ele excepcionalmente, essa criança, que nós só estava pegando pessoas acima de 10 anos, criança acima de 10 anos, para fazer parte do nosso grupo. Ok? E, olha, vou lhe falar uma coisa, um programa como esse, o Pilotão Mirim, só traz a contribuir para a nossa sociedade. Eu fico pensando, às vezes, por que os nossos governantes, os nossos municipais, estadual, não aderem um programa desse em cadeia estadual, municipal, com maior fortificação, com projetos de lei, com fomentação de logística e etc. Não sei o motivo pelo qual. Sei que o resultado vieram no final do Pilotão Mirim, os jovens que entraram, que serviam com a gente, que estavam com a gente, participavam de momentos cívicos, faziam ordem unida, natação, e inúmeras outras coisas. Tinham disciplina, hora da alimentação, hora de lanche. Como eu estou falando, nós não tínhamos muito apoio logístico. Às vezes tiravam dinheiro do bolso para manter aquele jovem. Muitas pessoas contribuíram, doando alguma coisa, uniforme, coisa semelhante, mas era mínimo. À vista, vendo-se o custo-benefício deste programa, foi mínimo. Mas era para ter, na verdade, esse segmento era para ter sido amadurecido. Hoje, talvez, nós tivéssemos com uma sede do Pilotão Mirim no nosso município. Pô, isso aí traria, gente, um resultado excepcional. Garanto para vocês. Lembro que as mães procuravam a gente dizendo que seus filhos tinham melhorado significadamente na escola, suas notas estavam melhores, comportamento em casa, com o pai, com a mãe, entendeu? Isso só tem a contribuir. Então eu sinto muito, eu fico às vezes pensando por que a iniciativa pública não toma esse tipo não adere a esse tipo de programa, porque só tem a trazer benefício para o jovem. Como eu falei na apresentação, hoje nós vemos os jovens estão perdendo no mundo da criminalidade, estão sendo confiscados pelo crime para que servir como instrumento
de trabalho. Crianças de 10, 12 anos, que não sabem, às vezes, não tem nenhum dolo de fazer algo, mas estão no meio. Por quê? Porque tem exemplos e tem incentivo de alguma forma. Conheci pais que viviam do pouco dinheiro que eles pegavam dos delitos que cometiam. Então, esse é um bom exemplo que eu te falei. Para mim é uma perca muito grande o término do programa nacional da escola cívico-militares. E estou dando esse exemplo do Pilotão Mirim. Isso aí pode ser tratado não só como gestão pública, mas iniciativa privada. Pessoas podem aderir ao programa de Pelotão Mirim ou outro tipo de programas socioeducativos, como campeonato de futebol. Todo esse tipo de programa fomenta o resgate do jovem. Okay? Nós sabemos que hoje o número de jovens praticando homicídio e suicídio também é algo que a gente tem que pensar. Por que esses jovens estão se matando? Em vez ou outra a gente ouve, olha, um jovem se matou, se enforcou e etc. Por quê? Está faltando alguma coisa, está faltando uma inspiração, um motivo para viver melhor. Às vezes o jovem fica perdido, sem orientação. Então, essa é uma dica que eu tenho a deixar para o nosso povo, nossa sociedade, o povo brasileiro. Nós temos tantos municípios com problemas sociais pelo Brasil afora, que poderia aderir a esse tipo de ação socioeducativa. Né? É uma coisa, lembro que na época nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos logística para manter o pelotão. Era mínimo possível. Às vezes a gente pegava, comprava um suco, os pães, etc., com os valores pífios, tá entendendo? E todos eles comiam aquele pãozinho, o suco, alguma coisa semelhante, e iam embora satisfeito, passava a manhã com a gente, ou à tarde, e saiu alimentado de alguma forma. A gente sempre estava dando algum jeito. Procuramos algumas pessoas na iniciativa privada, comerciantes, e que também doaram determinadas coisas. Só que com o tempo o programa cresceu muito e ficou difícil de se manter. Acredito que até por falta de apoio, de fato. Né? Então, meus irmãos, essa é uma dica que eu dou. Por que eu falo isso? Porque eu, como pai, como policial mesmo da reserva, que estou na reserva hoje, sou um cidadão comum, eu me preocupo com isso. Sempre me preocupei com o jovem. Eu acredito que você, tratando o jovem com respeito e fazendo com que ele se torne uma pessoa com clareza e com bons costumes, ele certamente será um grande cidadão. Ele será uma pessoa que vai ser participativa e vai trazer também muitos benefícios para a sociedade. Entendeu? Porque se não formos assim, o nosso futuro vai ser péssimo. Nosso futuro vai ser péssimo. Nós não vamos poder amanhã estar cobrando de alguém algo que a gente pode fazer hoje. Bom, meus irmãos, nesse segundo momento, nós vamos falar um pouco de Jesus. Queria agradecer a Deus nesse momento e pedir a reflexão dele nessa palavra. Pedir entendimento para mim e para todos nós, todos vocês que estão aí, do norte a sul do país, para fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus. Sobre a figueira seca. Segundo Mateus 21, Jesus tinha saído de Betânia e foi em determinado canto e lá permaneceu à noite. Pela manhã ele retornava para Betânia e no caminho, de longe, ele avistou uma figueira. Essa figueira estava muito esplendorosa, as folhas bem vívidas. Aparentemente, de longe Jesus viu e eles acharam que tinha fruto, porque era o período de fruto.
Então Jesus foi para lá, estava com fome, aproximou-se da figueira e não encontrou os figos que ela prometia em dar, né? Pela aparência dela, estava viçosa. Então Jesus ficou decepcionado com a figueira. Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Estava em situação humanada, mas era Deus. Era não, é Deus. Então Jesus olhou para ela e disse assim: tu secas agora. Tu nunca mais vai dar fruto. Você vai secar agora. E ela secou imediatamente. Segundo Mateus, ela secou imediatamente. Isso deixou os discípulos assustados, vendo o tamanho poder de Jesus. Enfim, essa é a palavra que toca em seu coração para a gente fazer a reflexão. Ok? Essa parábola da figueira, meus irmãos, ela simboliza a nós, a cada um de nós, a cada pessoa que tem seus projetos, que recebe a palavra de Deus, que sabe cada ponto da Bíblia, muitos deles disserta a Bíblia com excelência, mas ainda não achou seu compromisso diante da palavra. Então a figueira ela representa essas pessoas, todos nós que sabemos da palavra de Deus, o que devemos fazer pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelo nosso mundo, como nos comportar, como seguir o caminho e os estatutos de Deus. Então, às vezes, você tem a palavra, mas você não dá fruto da palavra. Você tem que dar fruto da palavra. Nós temos que ter esse compromisso com a palavra de Deus, de Jesus, a boa nova dele, o que ele transmitiu através da palavra. Então, a parábola da figueira que secou era para a gente pensar, para nós analisarmos bonitinho o que é que nós possamos fazer ao nosso entorno, às pessoas que estão próximas a gente, o que é que a gente pode fazer para mudar a vida de pessoas, com doações, com uma palavra amiga, com comportamento moral, sermos mais fiéis a nós mesmos e menos aos interesses do mundo, que é o que a gente mais vê nos dias atuais, é nós sucumbirmos à vontade do mundo. Não estou falando o extremismo da palavra, não. Pelo contrário. Estou apenas fazendo essa narrativa, reflexão da palavra de Jesus, que é exatamente o que ele quer nos falar sobre a parábola da figueira que secou. A figueira somos nós, que temos a palavra, e que mostramos que temos fruto, mostramos que temos potenciais de gerar fruto, e, no entanto, nós não geramos, nós não produzimos fruto para ele. A palavra, para os segmentos, para os projetos de Jesus, de Deus. Jesus morreu por nós. E ressuscitou por nós também. Para salvar-nos do jugo, do pecado, da tribulação da humanidade. Mas no início do canal, eu me comprometi a fazer isso e vou perdurar. Independente de qualquer situação. Porque, irmãos, é muito fácil, às vezes, nós criticarmos um ou outro e nós não fazemos nada. Muitas pessoas, às vezes, eu vou para a igreja para pregar, então eu vou para o meu grupo de oração da Renovação Carismática, aqui na minha cidade, e muitos perguntam, tu virou evangélico, tu é crente, isso, vai. Bom, crente todos nós somos, porque nós cremos na palavra. Porém, hoje eu estou mais assíduo, porque eu tomei conhecimento da palavra de Deus. Não sou apenas mais uma criatura do mundo. Eu sei da palavra e sei que eu tenho que fazer a minha parte, como ser humano. Por isso eu criei o canal que estamos aí. Ok, meus irmãos? Isso é uma reflexão. Não sejamos como uma figueira que secou, que estava seca. Mostrava que tinha fruto, mas não tinha.
não produzia fruto, na verdade. Certo? Receba palavras e vamos produzir. Vamos caminhar junto a Jesus. Só Ele é o caminho. A verdade e a vida. Ele mesmo falou. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Somente Jesus. Amém, meus irmãos? Um abraço para todos. Obrigado. Dê seu like e inscreva-se no canal. Para a gente poder alcançar muitas pessoas. Tá certo?